Boa noite, irmãos. É com muita alegria que estou aqui para compartilhar com os irmãos mais uma porção da Palavra de Deus. Eu me chamo Tainá, para aqueles que não me conhecem, sou seminarista da Igreja Batista em Jardim Colonial, estudante do Seminário Bíblico Palavra da Vida, e nesse primeiro semestre, como muitos dos irmãos já sabem, por conta da pandemia, tive que retornar para casa, né, e estudar online, na casa dos meus pais, servindo a igreja através de lives, vídeos. Foi um momento muito bom, pude aprender bastante de Deus nesse período. E a nossa volta prevista presencialmente foi para quarta-feira, né, ontem, para chegarmos no seminário. Lá também teremos algum período e algumas restrições por conta da pandemia ainda, mas cumprindo alguns protocolos, mas seguimos então o próximo semestre de 2020, já no próprio campus do seminário. Peço que os irmãos continuem orando para que Deus possa cuidar, nos abençoar e estar direcionando os professores, dando sabedoria, todo o seminário, para que a gente consiga então concluir esse ano lá. Continuo servindo na Igreja Batista em Lindóia. Tem sido um momento muito bom de poder conhecê-los, crescer e aprender bastante da palavra de Deus, além de permitir que Deus me use naquele lugar. Peço que os irmãos continuem orando, né, por mim, e fiquem à vontade também, se quiserem conversar comigo, mandar mensagens, serão sempre muito bem-vindos. E hoje, nessa quinta, né, de oração, o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é referente à oração, algo que eu aprendi bastante no livro de Efésios, juntamente com Paulo, quando ele escreveu sua carta para aquele povo, né, em Efésios. Quando eu era pré-adolescente, eu me lembro que eu não sabia como orar, eu não sabia como fazia para poder orar. E com o passar do tempo eu fui entendendo que eu não tinha noção, a dimensão da minha fé. Eu não compreendi o quão poderoso era a união entre os meus irmãos. Na verdade, eu não sabia e não conhecia a esse Deus a quem eu servia, esse Deus a quem nós servimos. A consciência da fé, o amor para com os meus irmãos me permite desfrutar de um conhecimento pleno de Deus, revelados em Cristo Jesus. E assim nós vamos comentar e conversar hoje sobre 3 aspectos da oração que Paulo fez à carta de Efésios. Nós vamos ler Efésios, o capítulo 1, eu vou ler do versículo 15 ao versículo 20. A minha versão é a Revista Atualizada. Diz assim a palavra de Deus: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória de sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Amém? Vou apresentar então nesse texto 3 aspectos da oração, e um dos primeiros aspectos está na motivação da oração. Qual que era a motivação da oração de Paulo? O que a gente precisa entender aqui, qual que era o objetivo de Paulo ao escrever essa carta. Paulo, ele está escrevendo aos Efésios para que eles saibam os privilégios que eles tinham por meio de Cristo, para poder praticá-los e revelá-los no mundo. A importância que eles tinham da unidade deles como corpo de Cristo, de que forma que eles poderiam praticar
todos os privilégios que eles tinham, praticá-los no mundo. E ao olharmos o versículo 15, na minha versão começa por isso, e é bem possível que talvez na sua versão começa por essa razão, e que Paulo está mencionando é exatamente o que ele já relatou nos primeiros versículos do 1 ao 14, que ele mencionou ali que Deus reúne o seu povo escolhido, ele os redime em Cristo Jesus e os sela por meio do Espírito Santo. E é por causa disso que ele vai continuar esse texto mencionando. No começo do versículo 15, depois do por isso, ele vai falar que ele tem ouvido como que os efésios eram. Efésios, eles tinham a fé que eles tinham em Cristo Jesus, está dizendo no versículo 15, e o amor que eles tinham uns pelos com os outros. O que Paulo está querendo dizer é assim que os efésios, eles tinham a dimensão de forma vertical, que era a dimensão da fé que eles tinham para com Deus em Cristo Jesus, e a dimensão na horizontal, que era eles uns com os outros, entre eles, com amor uns pelos outros. Então isso demonstra que eles eram verdadeiros cristãos, que eles eram pessoas que realmente se importavam uns com os outros, entendiam tanto o que Cristo fez, quanto o seu relacionamento dentro do corpo de Cristo. E desses aspectos, o motivo da oração de Paulo é os outros. É a oração que Paulo faz para com os outros. A motivação da oração de Paulo é referente ao próximo, aos efésios. Então, Paulo, ele ora pelos efésios, estabelecendo esse exemplo de oração. E ele menciona nos versículos seguintes, versículo 16, sobre 3 exemplos dessa motivação dele. Um desses exemplos é de modo incessante. Paulo, ele ora pelo próximo de forma incessante. Não é esporádico, não é às vezes, mas é sem cessar. É incessantemente, é constantemente, é regularmente. E um outro exemplo que Paulo nos dá é porque é uma forma generosa. Paulo, ele não ora simplesmente pelos seus motivos próprios, não ora por si, ele ora pelo outro. E uma outra forma é grata, de forma grata. Paulo, ele faz orações não apenas da sua vida, mas em gratidão pela vida do outro. Será que nós temos feito esse tipo de oração? Será que a nossa motivação de oração é pensar no outro? David Cox é um dos fundadores do Seminário Bíblico Palavra da Vida, e uma vez na capela ele estava pregando e ele mencionou que em uma reunião missionária uma pessoa mencionou para ele sobre o que eu vou orar a respeito desse missionário, porque não tem os pedidos de oração dele. O Sr. David Cox mencionou para ele: ore como você oraria para você mesmo, sobre os seus anseios, as suas vontades, os seus desejos. Faça a mesma oração que você faria para você, para o missionário. Eu comecei a pensar nisso. Será que nós temos feito orações para o nosso próximo com tanta frequência, com tanto fervor como nós temos feito para nós, quando se refere a pedidos a nós? Paulo nos mostra que a motivação da oração dele é referente ao outro, e ele o faz de forma incessante. Ele faz de forma bem generosa, pensando sempre no próximo e com muita gratidão a Deus. Que possamos orar como Paulo ora, que a nossa motivação de oração seja dessa forma, que oremos de forma frequente, generosa, pensando no nosso irmão e sempre de forma grata ao Senhor. E um segundo aspecto que Paulo vai nos ensinar sobre a oração se encontra no versículo 17 e o início do versículo 18. Paulo, ele vai pedir para que Deus conceda aos efésios, para que os efésios peçam a Deus, para que Deus os conceda sabedoria e revelação. O que é interessante é pedir por sabedoria, porque a sabedoria ela está completamente ligada à palavra de Deus.
em Provérbios vai nos mostrar que a sabedoria é a instrução da palavra de Deus para que o homem possa guiar e seguir o seu caminho no caminho correto. Davi, ele instruiu o seu filho Salomão a buscar e a pedir por sabedoria. Provérbios capítulo 4 vai mencionar que Davi fez essa instrução para o seu filho Salomão. Filho, não abandone sabedoria, sempre tenha sabedoria, porque ela vai te instruir, ela vai te guiar e ela jamais vai te abandonar. Tanto é que em 2 Reis, quando Deus pergunta para Salomão o que ele quer, para ele pedir o que ele quiser, ele pede por sabedoria, porque ele compreendeu de seu pai que a sabedoria o irá instruir qual caminho seguir, em qual direção tomar, onde ser guiado, qual caminho que ele deve ir. A sabedoria, então, nos permite compreender a palavra de Deus, a tomar decisões sábias, a serem instruídos pelo caminho correto. E também Paulo menciona sobre a revelação. Paulo pede para que Deus se revele aos Efésios, para que os Efésios peçam por revelação de Deus para conhecer a esse Deus a quem ele serve, para compreender quem esse Deus é. Inclusive, no início do versículo 18, para que os olhos do coração deles sejam iluminados, para que nada fique escuro no coração dos Efésios, para que eles enxerguem com clareza quem esse Deus é, para que eles compreendam quem esse Deus é. Esse é um dos pedidos de Paulo. O segundo, então, aspecto dessa oração é o conteúdo dessa oração. Nós vemos que a motivação é orar sempre pelo próximo. E qual que deve ser esse conteúdo da oração? Sobre o que nós devemos orar? Nós devemos orar por sabedoria e para que Deus se revele, conhecer mais a esse Deus. Como têm sido os seus devocionais? Será que você tem orado para que Deus te dê sabedoria, para que você compreenda a palavra dele, a palavra que você tem lido? Você tem lido a palavra de Deus? Peça por sabedoria. Tiago vai mencionar que quando nós pedimos por sabedoria, Deus dá livremente a nós. E peça para que Deus se revele. Será que você tem tido esses momentos a sós com Deus, para conhecê-lo cada vez mais, compreender quem é esse Deus que você serve? Peça a Deus, ore a Deus, ore para que Deus te dê sabedoria de sua palavra, para que Deus o revele, se revele a você, para que você o compreenda cada vez mais. Esse deve ser o conteúdo da nossa oração. E em terceiro aspecto está qual é o propósito da nossa oração, pelo que nós devemos orar. E Paulo, no versículo final 18 e em diante até o 20, vai nos mostrar que ele pede para que Deus revele-se a esse povo e para que eles conheçam esse Deus de 3 formas, 3 conhecimentos poderosos que eles já possuem em Cristo, mas que eles precisam ver, eles precisam compreender. Um deles é o conhecer a Deus, conhecer mais a Deus. Paulo compreende a bênção de conhecer a esse Deus que nós servimos. Quanto mais eu conheço a esse Deus, mais eu entendo quem Ele é, o quão grande Ele é e a fonte de satisfação que Ele preenche no meu coração. Quando eu conheço, eu entendo que eu não preciso de mais nada, porque nele eu encontro tudo daquilo que eu procuro, tudo daquilo que eu preciso. Uma vez que eu conheço mais a esse Deus, todas as lacunas do meu coração são preenchidas, porque eu entendo que não preciso me preocupar, porque Ele me basta, porque Ele é meu descanso. Eu não preciso me entristecer, porque Ele é a minha alegria. Eu não preciso dormir preocupado, porque nele eu consigo ter a paz que excede todo entendimento. Quanto mais eu conheço os atributos de Deus, eu reconheço quão dependente dele eu sou e eu não preciso me preocupar
preocupar com as questões da vida, porque Ele me satisfaz. Não preciso buscar em coisas finitas esse preenchimento do vazio do meu coração. Ele por inteiro me basta, Ele me satisfaz. Um outro conhecimento que Paulo vai mencionar é o conhecimento que está no versículo 18 da herança que eles têm futura em Cristo Jesus. Viver a vida terrena, mas com um pensamento na nossa herança gloriosa, eterna em Cristo Jesus. Tiago vai nos mencionar para nós vivermos a vida aqui na terra, mas com os olhos fitos em Cristo Jesus, com os nossos olhos naquilo que é eterno. Viver com essa esperança da nossa herança gloriosa em Cristo Jesus. Então eu vou viver neste mundo não carregando tesouros para si, mas pensando naquilo que é eterno, pensando na nossa vida eterna, na nossa vida com Cristo. Viver dia a dia como estrangeiros que vamos logo passar e estaremos com Cristo no dia glorioso. Então, o segundo conhecimento, dentro desse propósito da nossa oração, está em conhecer essa herança eterna que nós possuímos em Cristo Jesus. E o terceiro conhecimento desse propósito está em conhecer o grande poder de Cristo. O grande poder, que é o poder que ele menciona no final do versículo 20, é o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. É um poder que nós cristãos, que estamos em Cristo, possuímos. O que é interessante é que Paulo não está pedindo aqui para que eles recebam esse poder, mas para que eles tenham a consciência de que eles possuem o poder que está em Cristo. Um poder que venceu o mal, o poder que venceu todas as batalhas e o poder que reina sobre todos e sobre tudo. É um poder que é capaz de vencer a morte. E esse Jesus que venceu a morte, hoje está sentado ao lado do nosso Pai, para nós compreendermos o quão grande Deus é. É um Deus de perto, é um Deus que se faz presente, um Deus onipotente, um Deus que sabe de todas as coisas, é um Deus que é presente, é um Pai amoroso que nos ama e que quer que nós nos deleitamos nele dia após dia, conhecendo a sua grandeza, conhecendo o seu amor, a sua misericórdia, a sua justiça. Será que você tem feito essas orações para conhecer a esse Deus que você serve? Que você possa buscar ao Senhor, orar, que o motivo da sua oração não seja de forma egoísta, pensando somente em si, mas pensando no próximo. Orações generosas, frequentes, mas muito grata ao Senhor. Que as suas orações também, o conteúdo delas seja buscando por sabedoria da palavra de Deus, conhecê-lo intimamente. Faça seus devocionais diários, se derrame diante da presença do Senhor. Não se preocupe com as questões que estão ao seu redor. Se derrame na presença do Senhor. Tenha momentos deliciosos na presença do Pai. E busque conhecê-lo cada vez mais por quem Ele é. Esse Deus a quem você serve. Conhecê-lo te tornará cada vez mais íntimo dele, satisfeito na presença dele, lembrando que os dias aqui são passageiros, que existe um dia glorioso, uma glória eterna que nos aguarda, pois o poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos também um dia nos ressuscitará e estaremos juntos com ele. Amém? Em Efésios, no final, no capítulo 6, depois de ele trazer várias admoestações para a igreja, ele vai apresentar a armadura, bem conhecida por nós cristãos, a armadura dos cristãos. E no final, lá no versículo 18 do capítulo 6, Paulo vai mencionar que a maior armadura do cristão é a oração, porque é a armadura que nós conseguimos usar em favor do nosso próximo. A armadura da batalha que nos garante uma batalha triunfante é a oração. Essa é o maior equipamento da nossa batalha. Não deixe de orar uns pelos outros. Ore incessantemente buscando a esse Deus. Amém? Eu quero orar pelos irmãos.
Senhor, obrigada, porque o Senhor nos dá a oração como uma ferramenta para orarmos, ó Deus, pelo nosso irmão, para orarmos uns pelos outros e como corpo de Cristo, para crescermos mutuamente, cada vez mais a sermos parecidos com Cristo, teu Filho. Nos ensina, Pai, a termos orações generosas, que o motivo da nossa oração seja orar pelo nosso irmão, sempre, constante, muito grato ao Senhor por isso. Nos ensine e nos ajude, Pai, a buscarmos cada vez mais a Tua Palavra, a compreender a Tua Palavra e conhecer o Senhor cada vez mais. E nos ajude, Pai, a compreender quem o Senhor é. Se revele a nós, Pai, para que possamos conhecer quem o Senhor é, o quão poderoso o Senhor é, e nos lembrarmos, ó Deus, que somos estrangeiros neste mundo, até o dia, ó Pai, em que estaremos com o Senhor e o veremos face a face, ou até que o Senhor venha. Esperamos ansiosos por isso. Nos ensine e nos ajude, Pai, a termos esse tipo de oração completamente, ó Pai, linkadas um ao outro, nesse corpo, Pai, do Senhor, de forma unida, para crescermos em fé. Deus nos ajude, em Teu nome que eu oro, muito agradecido pelo que o Senhor fez, faz e eu sei que fará em nós. Em Cristo que oramos. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus os abençoe.